Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que bom que mais uma vez assim o Senhor nos permitiu que estivéssemos juntos para essa reflexão, para essa meditação, esse momento dessa palavra lindíssima que o Senhor vem falar para nós. O reino de Deus já está no meio de nós. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, de 20 a 25. E lá fala assim: vinda do reino de Deus. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem seguir, pois como o relâmpago reluzindo numa extremidade do céu brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavras de salvação para nós mais uma vez. Amém. Meus irmãos, olha que interessante essa passagem de hoje. Jesus ali no meio de um monte de gente, com seus discípulos, com alguns fariseus, e alguns perguntaram para o Senhor, para Jesus Cristo, quando que viria o reino de Deus? E Jesus disse: o reino de Deus não virá de um modo ostensivamente, de um modo ostensivo. Ele não virá aparecendo, não virá escandaloso, ele não virá se mostrando, vamos dizer assim essa palavra. O reino de Deus já está no meio de vós. Irmãos, olha que lindo essa palavra. O reino de Deus, Jesus Cristo já estava no meio deles e eles não estavam enxergando. Jesus Cristo é o reino de Deus. A graça de Deus já estava acontecendo naquele povo, para eles naquele momento. Naquele tempo que Jesus caminhou no meio deles, eles não conseguiam enxergar. A graça de Deus, meus irmãos, todos os dias acontece nas nossas vidas. E quantas vezes nós não enxergamos a graça de Deus? Porque nós não estamos tendo de verdade um olhar espiritual para as coisas de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor quer falar conosco? Não da nossa maneira, do nosso jeito, mas quantas vezes Ele nos manda criança, quantas vezes Ele nos manda mendigos, os pobres, aqueles que batem na porta da sua casa pedindo, e quantas vezes, não, eu não quero falar, eu fecho a porta, eu levanto o vidro do carro. Quantas crianças que chegam até nós vendendo algumas coisas, algumas situações, e já no nosso coração, e já é para comprar droga. E quantas vezes o Senhor quer usar dessas pessoas para falar com a gente. Quantas graças de Deus está sendo derramada na nossa vida todos os dias. Mas por nós estamos voltando demais para a nossa razão, nós não conseguimos enxergar a graça de Deus na nossa vida. Irmão, e era daquela mesma maneira ali, o Jesus andando, falando, explicando, fazendo curas, fazendo milagres. Ontem nós falávamos dos 10 leprosos, que Jesus simplesmente olhou e falou para eles: vai, caminha, ide mostrar ao sacerdote. Ao se pôr no caminho, se sentiram, foram vendo que estavam curados. Irmão, quantas vezes Jesus passa na nossa vida e quer falar conosco e nós estamos cegos. Quantas graças é derramada no meu e no seu coração. Nós temos que ter de verdade um olhar espiritual para ver as coisas de Deus. Nós estamos muitos na carne, carnal. E se nós não estivermos de verdade voltado para as coisas de Deus, Deus está falando todos os dias. Deus fala suave, Deus fala num olhar. Muitas vezes Deus vem numa simplicidade tão grande, quer falar no nosso coração e nós deixamos a graça passar. É a mesma coisa que Jesus está falando aqui, não vai vir de um modo ostensivamente. O reino de Deus não vai vir aparecendo, gritando num cavalo de fogo. Não vai aparecer coisas extraordinárias que já está acontecendo.
Deus se mostra para nós quantas vezes por dia, e os nossos barulhos, quantos excessos de pensamentos, excessos de informações vamos trazer dentro de nós, que Deus simplesmente passa por nós não conseguimos enxergar. E assim é desse jeito que o Senhor está falando, desse jeito aqui no capítulo 24, pois como um relâmpago reluzindo numa extremidade à outra do céu, assim será como o Filho do Homem no seu dia. E ele está falando aqui, né, que é necessário que antes que aconteça tudo isso, virá. Ele vai levar aqueles que vai ser dele, vai vir como uma extremidade de um lado para o outro. Mas é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Irmão, essa geração, a nossa geração, quantas pessoas que rejeitam, que não quer caminhar, que não quer sentir, que não quer estar do lado de Jesus Cristo, que esse é o caminho. Porque a palavra de Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos enxergar a graça de Deus, porque procuramos vários caminhos, procuramos alegria em outros lugares, e a alegria de verdade é só em Jesus Cristo. Meus irmãos, que nesse dia de hoje, traga no seu coração, peça para que o Senhor, que é a força do alto, a força do Espírito Santo que habita dentro de você, te mostre mais claramente as coisas de Deus. Ou melhor dizendo, né, ele já está mostrando, mas que você tenha uma visão espiritual para ver as coisas de Deus. Porque a graça de Deus já está acontecendo no meio de nós. Assim como o Senhor falou para eles, o reino de Deus já está no meio de nós, já está no meio de vós. E aqueles fariseus não conseguiram enxergar. Irmão, muitas vezes pode ser assim conosco. Não conseguimos enxergar pela falta de fé. Não temos fé de ver as coisas de Deus acontecendo na nossa vida. Que Deus abençoe, que a graça, o amor, a força do Espírito Santo esteja com você onde você estiver e que você consiga ver as graças de Deus na sua vida. Não deixe de enviar essa mensagem, envie essa mensagem aos seus contatos, dê um joinha. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem, que a graça de Deus está no meio deles. Amém? Ficam todos na santa paz de Deus e até a próxima.